Um balão tornou-se a fonte de pânico, histeria e ocupou o centro das atenções na mídia por semanas. Conhecido como a Bíblia Chinesa, o balão fez uma jornada completa através dos cílios de mísseis, defesas aéreas e outras infraestruturas militares dos Estados Unidos. Este episódio, apelidado de Escândalo de Balão Espião Chinês, apresenta-se como um problema muito mais complexo do que se pode imaginar à primeira vista, marcando um episódio sombrio nesta nova versão da Guerra Fria. Essa Guerra Fria, que ameaça escalar para um conflito de larga escala, põe em risco a própria civilização humana. Com a recente divulgação pelo governo dos Estados Unidos de que o balão poderia ter transportado uma carga explosiva, surgem questionamentos sobre a lentidão e a eficácia da resposta americana. Então, o que de fato aconteceu nesse episódio e por que essa história carrega tamanha importância? Conhecimento Mestre apresenta O Espião Chinês. Em apenas uma semana antes do incidente ocorrer, o panorama geopolítico estava sombrio, embora ainda houvesse algum sinal de esperança. A origem desse conflito remonta à guerra comercial instaurada por Trump, marcada por uma sucessão de sanções e tarifas com o objetivo de alcançar vantagem econômica sobre a China. O que começou como um embate econômico rapidamente se estendeu para outras esferas. A repressão brutal da China à democracia de Hong Kong, bem como novas informações sobre os abusos cometidos contra os uigures, deixou o Ocidente alarmado. Ao intensificar a agressão contra Taiwan, a China provocou respostas dos Estados Unidos na forma de ameaças de intervenção e guerra. Recentemente, Biden anunciou que os Estados Unidos protegeriam Taiwan em caso de uma invasão. Agora, alguns generais americanos estão prevendo uma guerra iminente em tão pouco quanto 2 anos. Em um período de tempo surpreendentemente curto, as relações tensas se transformaram em uma segunda Guerra Fria, com os termômetros da disputa aumentando rapidamente. No início de 2023, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, deveria participar de uma cúpula na China para atenuar as tensões. Blinken enfatizou que a reunião era a oportunidade perfeita para estabelecer guarda-raios, para prevenir que as tensões se convertessem em um conflito armado. O Partido Comunista Chinês pareceu acolher a oportunidade de esclarecimento, com Xi Jinping preparado para encontrar a delegação americana na semana seguinte. Esperava-se que as duas nações pudessem atenuar esta nova Guerra Fria e avançar diretamente para negociações de paz. A reunião poderia ter dado início a uma desescalada entre os dois países, mas então, apenas alguns dias antes das visitas planejadas, um objeto estranho foi avistado no céu sobre os Estados Unidos. As especulações de que poderia ser um OVNI foram rapidamente refutadas, depois que os Estados Unidos anunciaram que era, na verdade, um balão espião que vinham monitorando desde que foi avistado no Alasca. Os padrões de voo sugeriram que a China era a responsável, e a princípio eles quase pediram desculpas, insistindo, no entanto, que se tratava de um balão meteorológico que havia se desviado do curso. Enquanto tudo isso acontecia, o balão continuava sua trajetória. Começando em Montana, passou sobre cílios de mísseis e locais nucleares, muitas vezes visíveis do solo. A base aérea de Maelstrom foi um dos locais expostos pelo balão, casa de cerca de 150 silos de mísseis intercontinentais, bem como outras instalações militares vitais. O povo americano se sentiu impotente enquanto observava o imenso balão de 60 metros cruzar os céus, potencialmente recolhendo informações sobre os segredos militares dos Estados Unidos. E qual foi a reação do governo americano? Apenas observar um espaço aéreo ser violado. Então, o que realmente estava acontecendo aqui? Primeiramente, podemos afirmar que este ato foi claramente intencional. Balões movem-se ao subir e descer em altitudes para aproveitar a direção do vento. Portanto, o balão teve as oportunidades para reverter seu curso, mas optou por seguir diretamente para os Estados Unidos. Então, por que a China enviou o balão em primeiro lugar? Existem algumas possíveis razões.
A primeira, bastante óbvia, é que o balão poderia ter coletado informações valiosas sobre as capacidades de defesa dos Estados Unidos. Além disso, o incidente foi extremamente embaraçoso para os Estados Unidos e para a administração de Biden. Cada minuto em que o balão permaneceu no céu evidenciou a falta de prontidão e decisão dos Estados Unidos. Este episódio poderia também ter sido uma demonstração da supremacia tecnológica da China, destacando a vulnerabilidade daquilo que se acredita ser o exército mais poderoso do mundo, ao conseguir penetrar o sofisticado sistema de defesa dos Estados Unidos com um simples balão. Este incidente reacendeu as tensões já existentes e trouxe para a superfície os temores latentes. O povo americano assistia impotente enquanto um objeto não identificado e potencialmente hostil atravessava o céu, lançando uma sombra de dúvida e preocupação sobre a eficácia da defesa aérea do país. Enquanto isso, o governo parecia estar em um estado de indecisão, sem tomar medidas concretas para neutralizar a ameaça iminente. Além disso, a crise com o balão também serviu para mostrar o poder da China em termos de inteligência e tecnologia. Foi uma demonstração audaciosa de que a China era capaz de penetrar em território americano sem ser detectada ou interceptada, e isso enviou ondas de choque através da comunidade internacional. Em resumo, o incidente com o balão espião foi uma manifestação clara das crescentes tensões entre os Estados Unidos e a China. A situação atual, infelizmente, mostra poucos sinais de melhoria, com ambos os lados parecendo estar trancados em uma disputa que só poderia agravar-se ainda mais. Resta saber como isso afetará a dinâmica global no futuro e se os dois países serão capazes de encontrar um meio-termo para evitar um conflito em larga escala. No entanto, um terceiro motivo, potencialmente mais sombrio, é que a China poderia estar buscando sabotar qualquer chance de reconciliação. Parece pouco provável que o balão não tenha fornecido à China novos dados, mesmo após uma viagem completa pelos Estados Unidos. Há métodos menos caros e provocativos de causar um incidente diplomático. A China poderia simplesmente ter cancelado a cúpula por conta própria. Portanto, é evidente que há muito mais no que está acontecendo do que podemos presumir nesse momento. Pode ter sido o fato de o balão ter sido avistado por civis que causou todo o incidente, uma vez que as pessoas estavam cientes de sua existência. A mão dos Estados Unidos pode ter sido forçada a agir. Independentemente disso, os Estados Unidos passaram de tolerar esses balões espiões para cancelar reuniões diplomáticas e aumentar as tensões, o que sugere que o governo americano pode ter desejado uma desculpa para manter as tensões elevadas. Um mundo dividido pode beneficiar a geopolítica de uma nação. Uma ameaça elevada da China pode significar mais apoio aos gastos militares dos Estados Unidos e uma maior unidade interna contra o inimigo comum. Mas a que preço isso acontece? Essa postura defensiva também pode aumentar a probabilidade de os aliados dos Estados Unidos permitirem a instalação de bases militares americanas em seus territórios. No entanto, a situação tornou-se mais complexa quando outro balão de alta altitude foi avistado, desta vez sobrevoando a América Latina. Os Estados Unidos anunciaram sua presença na sexta-feira, que foi confirmada pelas autoridades colombianas um dia depois. A China também reivindicou a propriedade desse balão, mas alegou novamente que era um balão meteorológico que havia se desviado do curso. Mesmo com todas as evidências, poderia ter sido um pouco plausível que o balão sobre os Estados Unidos fosse de fato um balão meteorológico desgarrado, mas agora, com dois avistamentos quase simultâneos, torna a explicação chinesa muito mais duvidosa. Ou a China deixou dois grandes balões meteorológicos à deriva em questão de dias e eles, por coincidência, flutuaram em direção às Américas, ou está havendo uma dissimulação. Se os balões são realmente veículos de espionagem, como alegado, então isso indica uma escalada significativa na tensão entre as duas potências mundiais. Se, por outro lado, são meros balões meteorológicos desgarrados, então a reação dos Estados Unidos e o subsequente cancelamento da cúpula poderiam ser vistos como uma reação excessiva, uma espécie de pretexto para justificar uma postura mais agressiva contra a China. Este é um incidente repleto de implicações políticas e estratégicas profundas, com a verdade exata da situação provavelmente perdida nas sombras do jogo global de poder e influência. O que é inegável, no entanto, é que esse incidente marcou um ponto de virada nas relações sino-americanas.
adicionando combustível à crescente rivalidade entre estas duas superpotências. Este segundo balão, junto com os incidentes anteriores agora revelados, mostra um padrão recorrente nas ações da China, sugerindo que o envio de tais balões pode ser um acontecimento regular. Se os Estados Unidos falharam em detectar todos eles anteriormente, isso seria um grande constrangimento. Alternativamente, pode ser que tenham optado por ignorar tais atividades. O debate sobre a necessidade de derrubar o balão estava perto de sua conclusão, pois os Estados Unidos divulgaram seu plano de interceptá-lo, uma vez que ele não estivesse sobre o território americano. Assim, o balão continuou sua trajetória para o leste, saindo do Kansas em direção à Carolina do Sul, onde se esperava que emergisse na manhã seguinte. Após cruzar uma vasta extensão do país, do noroeste até a costa leste, foi finalmente na costa da Carolina do Sul que os Estados Unidos realizaram a interceptação. Após o aterramento de outros voos na área, um jato F-22 alcançou a extrema altitude do balão e o abateu com um míssil. O balão caiu em uma parte rasa da costa, facilitando sua recuperação. A China expressou indignação com esta ação, classificando a resposta americana como uma surreação e acusando os Estados Unidos de um uso indiscriminado de força. No entanto, ao derrubar o balão, os Estados Unidos talvez tenham se encaixado exatamente no jogo planejado pela China. Existe a suspeita de que o verdadeiro propósito do balão não era apenas coletar informações sobre instalações terrestres, como a base militar previamente mencionada, mas também avaliar a resposta americana à sua presença. Informações valiosas poderiam ter sido coletadas e transmitidas com base na forma como a interceptação foi realizada e nos sinais emitidos pelos jatos americanos. Pouco tempo após a derrubada do balão, uma nova informação veio à tona. Já se sabia que o balão poderia transportar uma carga similar à de um avião comercial regional. Generais americanos expressaram a suspeita de que o balão poderia estar carregado com explosivos suficientes para autodestruição, o que destruiria qualquer informação que pudesse ser coletada no caso de sua interceptação. Embora agora pareça que eles não foram ativados ou não estavam presentes desde o início, a área do destroço foi isolada após a queda do balão por conta da possibilidade de munições não detonadas, indicando que isso era uma possibilidade real. Certamente a China negará quaisquer revelações dos Estados Unidos sobre a natureza do balão, especialmente se estas não estiverem alinhadas com as declarações prévias. Da mesma forma, é improvável que os Estados Unidos divulguem qualquer informação sensível que possam extrair dos destroços. A admissão de que algum dos componentes está além das atuais capacidades e conhecimento americanos seria extremamente embaraçosa. No entanto, existem algumas revelações fundamentais que podem ser obtidas se o balão possuir qualquer funcionalidade de controle remoto. Isso agravaria a situação para a China, pois invalidaria suas declarações anteriores sobre a incapacidade de navegação do balão e provaria uma certa intencionalidade da sua parte. Qualquer componente que sugira a capacidade de transmitir dados para a China remotamente também seria um motivo de controvérsia, reforçando a teoria de que o balão tinha fins de espionagem. Apesar de ter sido interceptado, o balão continua causando sérias tensões diplomáticas e domésticas para os Estados Unidos e provavelmente continuará a fazê-los nos próximos anos. A militarização e as crescentes hostilidades com o Ocidente fazem parte do plano da China para 2049. Agora que a China se tornou uma potência econômica e uma crescente potência mundial, é necessário consolidar sua dominação regional, sendo Taiwan, sem dúvida, o primeiro alvo em sua mira. No entanto, a China enfrentará obstáculos com a presença dos Estados Unidos e a ordem mundial existente. Esta primeira provocação pode ser o início de uma série de escaladas destinadas a perturbar esse equilíbrio de poder. Esta situação é reminiscente de um incidente ocorrido em 1960, quando o avião americano foi abatido sobre a União Soviética, levando à crise dos mísseis de Cuba apenas 2 anos depois. Esperava-se que o mundo pudesse evitar um confronto com aniquilação total dessa vez. Infelizmente, a história parece estar se repetindo mais uma vez, e se não tomarmos cuidado, a interceptação do balão pode ser o primeiro capítulo de uma nova Guerra Fria, uma guerra na qual o Ocidente não tem garantia de vitória.